Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Diferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você já sabe que acompanha o nosso trabalho, a pauta saúde é uma pauta que tem prioridade total para o Diário de Vacaria. Nesse momento, a gente vive, inclusive aqui no município de Vacaria, um estado de emergência nessa área em função da questão dos vírus respiratórios. Mas o assunto de hoje é um pouco mais ao lado da questão respiratória, mas está muito conectado com a saúde, em especial com a saúde da mulher. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio do Diário de Vacaria, Rafael Santana, ele que é gestor em saúde, proprietário da Singular Saúde, né, uma clínica voltada para a área de diagnóstico por imagem. Rafael, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Obrigado pela cedência do espaço. E vamos para mais um podcast. Vamos para mais um. Recebo também aqui pela primeira vez, de muitas, com certeza, o Dr. Guilherme Zanotto, ele que é especialista na área de ginecologia, obstetrícia. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Lucas, pelo convite. Muito bem, pessoal. Então, eu acho que, Guilherme, eu queria começar contigo justamente falando um pouquinho sobre a questão dos avanços na área da saúde feminina no momento atual que a gente está vivendo, né? A gente vem passando por várias evoluções, não só no campo, né, da própria conduta, como também na parte dos diagnósticos. O que tu pode me contar hoje da realidade no contexto mesmo médico da área da saúde? Hoje, na parte da saúde feminina, então, a gente conseguiu um avanço muito grande, né? A informação, tudo isso está chegando para quase todas as mulheres. A gente está conseguindo realizar todos os exames preventivos, a gente está conseguindo trazer essa mulher para o consultório e, assim, conseguir dar uma qualidade de vida melhor para ela, conseguir prevenir essas doenças como o câncer de colo, como o câncer de mama, através dos exames de imagem também, que nos auxiliam muito. Então, a gente consegue ter um bom resultado com essa vinda e com essas novas tecnologias e informação para a paciente. Eu acho que um dos exames que mais tem se falado nos últimos anos, pelo quanto que ele é responsável, né, pela questão da saúde da mulher, é o exame de mama. Qual que é a indicação hoje para fazer o exame de mama? Hoje, a gente tem pela Febrasgo, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente faz anualmente a mamografia, né? Eu costumo pedir em consultório sempre a eco mamária, tá? Devido à densidade da mama. Depois, acho que a Rafael vai conseguir explicar um pouquinho melhor o porquê disso. Mas a gente pede, então, sempre a ecografia de mama. Eu gosto de pedir axila junto, que é um extra para a gente ver essa parte de linfonódulos e, às vezes, diagnosticar um câncer um pouquinho mais nessa região, e a mamografia digital, e a gente vai fazer anual, tá? Na parte de quando parar, né, com o exame de mamografia digital, é um pouquinho mais complexo, tem diversas literaturas que dizem, podem se controverter, se debaterem um pouquinho, vamos dizer assim, né? Então, o que eu costumo fazer? A partir do momento que eu acho que a paciente já está muito debilitada, que aquela patologia não vai mais interferir na vida dela, que o câncer de mama não vai mais ser um causador de algum desfecho importante. Então, enquanto ela tem saúde, enquanto ela está ativa, a gente vai pedindo mamografia anual para ela. Rafael, o Dr. Guilherme meio que levantou a bola para uma questão importante, né? A gente está vendo que a situação da tecnologia na área da saúde está cada vez mais inovadora, né? A gente falou sobre a questão da mamografia. Teve muitos avanços na área da mamografia recentemente? Os avanços foram gerais na área de diagnóstico por imagem. Principalmente na área de mamografia, hoje a gente conta começamos com uma mamografia analógica, e hoje a gente já conta com a mamografia digital. Então, a gente consegue pegar microcalcificações a partir de 0,1 milímetro. Na ultrassonografia, na ecomamária, hoje a gente tem protocolos que não existiam. Por exemplo, a elastografia mamária, que a gente consegue ver os nódulos. Ele pinta na tela vários tons, né, os tons amarelos e avermelhados, que a gente consegue ir no nódulo. Então, ver se é um nódulo sólido, um nódulo cístico. Isso aí dá uma maior precisão por diagnóstico. Isso é o complemento, onde assim o ginecologista solicitou o exame, a gente faz e aí já coloca se tem esse nódulo, a gente já usa a elastografia mamária já para, vamos dizer assim, para prevenção e também para dar um laudo mais concluso. Eu sabe que eu fico pensando, Rafael, sobre a questão, a partir do momento que a gente vê, né, essa percepção que a partir dos 40 anos, como o Dr. Guilherme falou, a mamografia ela é tão importante e a gente vê esse avanço também na parte da tecnologia do diagnóstico por imagem, como tu bem destacou, a gente vê que existe, na verdade, uma responsabilidade compartilhada também do próprio paciente
no sentido da mulher de buscar, né, fazer esse exame quando ela entra nesse período. Mas acaba por uma questão de rotina, muitas vezes isso acaba não acontecendo. De que maneira que, assim, de que forma que é possível fazer com que essa realidade mude? Porque é um desafio que eu acho que faz muito tempo que ele existe, não é? Sim, aqui no Rio Grande do Sul, na parte sul do país, isso é um pouquinho menos, né? A gente tem mais acesso, mas as regiões norte do país têm uma grande dificuldade dessa informação e das campanhas chegarem na população, delas saberem o benefício que elas têm fazendo esse exame. Então, a parte de campanhas é fundamental, Instagram, tudo para ajudar. Outubro Rosa, a gente tem diversas campanhas já estabelecidas e bem consolidadas que tentam fazer isso. Claro que a gente falha, nem todo mundo vem consultar tudo, o acesso às vezes aos exames não é tão simples, né? Às vezes tu tem a dificuldade do sistema de saúde não comportar tudo, mas a gente tenta, né? A gente faz o melhor. Uma das coisas que também é importante falar quando a gente fala sobre essa questão da mamografia é a questão dos sinais, né? Existem vários sinais de alerta que aparecem até, eu acho que antes dos 40 anos, né? De que forma que a pessoa pode começar, digamos que assim, a se atentar a procurar um médico? Histórico familiar, né? É bem importante. A gente sempre pensa nisso. Se tu teve um câncer de mama na família, primeiro grau ou segundo grau, é importante a gente sempre começar 10 anos antes, então, a realização da mamografia, diferente 10 anos antes do caso de câncer na família, no caso, né? Se a mãe da paciente teve com 30 anos, com 20 anos, a gente vai começar a fazer mamografia para rastrear esse câncer inicial, né? Endurecimento da mama, alteração, algum líquido saindo, sangramento saindo pelo mamilo, qualquer coisa que ela achar diferente, é bom vir para a gente avaliar, porque não está mais indicado o autoexame de mamas, né? Então, se ela sentir alguma dor, alguma coisa, a gente realiza esse exame no consultório. Uma das coisas que também acontece em relação à questão de resistência por parte do paciente de fazer algum exame. Existe algum tipo de, como assim, do paciente optar por não fazer exame por algum desconforto, alguma coisa? Olha, eu vou jogar essa para o Rafael, porque realmente é uma queixa muito comum no consultório. A gente sempre, hoje mesmo, atendi uma paciente e ela me relatou: não, esse exame ela tinha 72 anos, se eu não me engano, e não tinha feito nos últimos 15 anos mamografia. E ela me relatou, por quê? Por causa da dor, por causa que alguém apertou muito a mama dela. E até pedi para o Rafael o que é feito hoje para tentar reduzir essa dor, esse incômodo nas pacientes. Hoje existem equipamentos que eles são, segundo o fabricante, são indolores, mas na verdade são a compressão automática da mama. E aí o equipamento faz a compressão sozinha, ele verifica a densidade da mama e verifica o mamilo e aí faz a própria compressão. Então, a sensação no paciente é uma sensação de menos dor. Ela vai comprimir menos sem perder a qualidade. Por isso que a mamografia digital vem acompanhada. Existem equipamentos ainda que estão em uso, que são equipamentos com a compressão manual, né? Mas hoje os equipamentos modernos são compressão automática. E isso reduz bastante a dor, então? Sim, reduz bastante. Inclusive, as pacientes não ficam... Tem alguns locais que fazem, as pacientes ficam com marcas na mama de tão apertado que fica. E esse equipamento com a mamografia digital, como é automática, ele propicia um maior conforto. Eu vou te contar que é tão comum que assim, tu chega no consultório, tu fala em mamografia, o paciente diz, aquele exame que dói. Sabe? Isso é uma coisa muito ruim para nós, porque tu está indicando uma coisa que é muito necessária, ajuda muito a paciente, e aí tem muitas que deixam de fazer porque a amiga diz que dói, porque alguém... Então, a maioria bem complicado. A maioria diz isso, né? Eu não faço porque a minha amiga fez ou a minha vizinha fez e deu muita dor. Então, e aí elas deixam de fazer esse exame que é importante para a conduta do médico e para a prevenção própria, né? Eu acho que tu falaste um termo até minha amiga, uma amiga fala, então isso aí fica uma coisa assim no ar, do quanto que o aspecto cultural ao redor, né, da procura até do médico ginecologista é importante. E uma das coisas que eu acho que a nível de cultura é importante a gente colocar no debate é com que idade hoje as mulheres já começam a procurar o ginecologista? Antes da primeira menstruação, a gente já tem todo um cuidado da paciente, desde a adolescência, da puber mesmo, da criança, até o fim da vida. O ginecologista é o médico da mulher, literalmente, vai fazer esse acompanhamento dela a vida toda. A gente, até os encaminhamentos, outras patologias, a gente vai pincelando um pouquinho de tudo, a gente faz literalmente uma avaliação
completa. Claro que tem coisas que a gente não vai dominar e vai conseguir encaminhar, mas muitos dos diagnósticos, até fora da nossa área, é a gente que faz, ou pelo menos a gente suspeita e encaminha para o especialista. O médico da família hoje é basicamente o gineco. Sabe que recentemente acho que o Brasil todo viu uma das campanhas conectadas ao Dia das Mães, que foi uma das campanhas mais faladas, que foi uma campanha que o Boticário fez. Não sei se vocês acompanharam, que o Boticário todos os anos faz uma campanha falando do Dia das Mães, mas dessa vez ele fez uma campanha que ele fala justamente o contrário, por todas as mães que não conseguiram, né? Uhum. E aí eu queria fazer essa pergunta para a gente falar um pouquinho sobre a questão até dos sintomas no sentido de uma saúde reprodutiva não estar com alguma coisa errado. Quais são os sintomas que chamam a atenção de um médico como algo não está dentro digamos que assim, de uma realidade normal? Hoje, para te fazer o diagnóstico de uma paciente infértil, um casal, na verdade, que a gente sempre avalia o casal, né, como uma coisa só, não é a mulher que é infértil. Hoje a gente sempre pede para os dois virem à consulta, é uma escolha do casal. Então, a infertilidade é do casal, tá? A gente dispunha de diversos exames, né? A gente tem o exame das trompas, que depois o Rafael pode nos comentar um pouquinho, que a gente vai jogar um líquidozinho dentro das trompas e vai ver se essas trompas são permeáveis, que é por onde o espermatozoide vai fazer seu caminho para chegar no óvulo. Então, esse é um exame muito importante, a gente pede sempre. Não existe um sintoma específico, como tu me pediu. A gente só vai conseguir dizer que a mulher é infértil depois que ela tenta pelo menos um ano, dependendo da idade, é claro, né? De 1 ano a 6 meses e ela não consegue. Aí a gente vai começar a investigar, tá? Aí a gente vai começar a tratar esse casal infértil. 30% dos casos a 40% dos casos vai ser o homem, que é por alguma alteração na produção do sêmen, na qualidade do espermatozoide mesmo. E os outros vão variar com a mulher. Daí pode ser anatômico, parte de trompas, por endometriose, por adenomiose, por um mioma muito grande que impede essa fecundação. E alguma coisa genética, alguma coisa da idade também, que é bem comum, como as mulheres estão tendo filhos mais tarde, tudo isso. A gente está tendo mais dificuldade para engravidar mesmo. Então, Rafael, nessa parte do diagnóstico por imagem, anda junto também nessa área, o ginecologista? Sim, anda junto. A gente faz a ecografia transvaginal com pesquisa para endometriose. A gente faz também a parte de esterossalpingografia, que foi o que o Dr. Guilherme citou. É um exame que tu injeta um contraste e aí ele vai fazer todo o trajeto de trompas até a chegada no ovário. Se tiver alguma, vamos botar assim, algo que precisa ser estudado, enfim, a partir do momento se aparece, tiver né? ocluído essa passagem, a gente consegue ver, consegue detectar. Geralmente, quando faz esse exame, se tiver obstrução nessa trompa, com a ingesta do medicamento ali, do contraste, ele desobstrui. Pode ter uma evolução no tratamento. E aí essa mulher, às vezes, consegue engravidar. Nesse alinhamento entre o ginecologista e o diagnóstico por imagem. Isso. Né? Aí ela vai e faz o exame, a gente faz o exame e aí vai detectar, tem oclusão, aí injeta de novo, se passou o contraste, ele vai voltar para o consultório, vai fazer a tabelinha que tem que ser feita, né? Isso, a gente vai eliminando coisas, na verdade. A investigação para infertilidade é bem complexa, né? Tu vai eliminando possíveis fatores. É trompa, é útero, é ovário, o que pode ser anatômico. Às vezes ela colou, fez uma cureta, alguma coisa, o útero, ele abre sinéquias ali dentro e cola. Aí não tem como tu ter uma gestação se o teu útero é colado. Às vezes tu tem uma trompa obstruída e às vezes tu não tem mais óvulo, né? Por causa da tua idade, tu tá numa menopausa precoce. Sim. Ou aí, então, são as causas e a parte masculina. São basicamente isso, tu vai contemplar tudo da parte de infertilidade. Quando a gente fala sobre a saúde da mulher, a gente também vê o aspecto de como que a saúde emocional influencia na questão da saúde ginecológica da mulher. Existe essa relação? Sim, é muito grande. O estresse de uma tentativa de gestar, o desejo de gestar e não conseguir, é muito traumático para a mulher, né? É uma coisa que é natural delas ter essa vontade de engravidar e tu criar ansiedade quando tu faz uma inseminação, quando tu faz todo um processo e aquilo não dá certo e tu tem que tentar de novo. É um valor alto das inseminações, que é onde é que eu tenho mais experiência de ter visto esse processo. É bem
complicado para elas, assim, elas difícil, sofrem né? bastante. Todas as clínicas de fertilidade já tem até um psicólogo, psiquiatra junto para dar esse auxílio para a paciente. Eu acho que são muitos os casos, né? De pessoas que tentam ter A filho. frustração ali tem que ter o acompanhamento. Sim, e outra, não é só a frustração de não conseguir, é de perder. Porque muitas vezes tu fez a fecundação, né, tudo, implantou o óvulo, porém ele não deu certo. Tu tem todo um processo de aborto, tu tem todo um processo. Então, e isso também é frustrante, né? Não é só tu não ganhar, literalmente tu perde, passa o sangramento, tem dor. Então é bem mais complexo, é uma situação bem delicada. Tem um ponto importante que é a questão da saúde da mulher, que é o momento da menopausa. Como que essa situação da menopausa está sendo vista nos dias de hoje? Se recebeu muito mais informações sobre ela? Sim, hoje teve uma mudança gigantesca, né? Até alguns anos atrás, a reposição hormonal, tudo isso era um tabu muito grande, porque é câncer de mama. Hoje a gente já está vendo que isso está mudando muito. Agora quase a maioria dos ginecologistas, não é unânime, né? Mas já está apoiando essa parte de reposição hormonal. Todo mundo está querendo prolongar o tempo de diminuir, né? Reduzir esse tempo de menopausa o quanto antes para devolver a saúde da mulher. Elas ficam sem libido, ressecamento vaginal, reduz memória, elas têm esses quadros de fogacho, que é importante, privação do sono, por causa que elas não conseguem dormir. Aí tu começa com reposição hormonal, a vida dela literalmente muda. Tu nunca mais consegue tirar, porque ela melhora da água para o vinho. Assim, é uma nova mulher, ela volta a ter vida, vamos dizer assim. Volta para a vida normal. Exato, isso é o principal. A gente tem benefício cardíaco, a gente tem benefício densitometrias ósseas que a gente faz, a gente vê melhora intensa da qualidade do osso com o uso dos hormônios, né? Diversas formas de reposição, tanto intradérmico, pela pele mesmo, subcutâneo, com os chips, ou via oral, tá? Mas tem uma melhora bem, bem importante. A questão do estilo de vida, né? Desde o ponto de vista de alimentação, atividade física, isso também impacta nessa questão hormonal da mulher? Com certeza. Hoje é um todo, é que nem tu ficar sem energia, vamos dizer assim. Tira a parte de estrógeno, a mulher perde resistência, ela fica mais estressada, a gente tem casos de depressão só por isso. Então, é um sentimento que é uma chama apagando, vamos dizer assim. A partir da hora que tu volta a reposição hormonal, que tu começa a alinhar bem, faz isso de uma maneira consciente, é claro, não é encher a pessoa de hormônio de qualquer forma, é fazer isso para voltar aos níveis fisiológicos, tu vê literalmente que essa chama volta a acender em todos os aspectos da vida, energia, íntimo, casamento, tudo acaba melhorando porque é uma relação, né? Essa questão de orientação dos adolescentes, como que é o desafio de orientar para que os adolescentes tenham aí, enfim, uma sexualidade de uma forma saudável e sem tabus? É fundamental até a escola participar disso, né? Às vezes o que eu normalmente, né? É as mães que nos trazem as filhas para a gente dar essa orientação. E muitas vezes as mães não sabem como orientar as filhas, elas já trazem porque elas não têm uma relação tão íntima para conseguir fazer esse diálogo. E é basicamente orientação contra as doenças sexualmente transmissíveis, uso de preservativo, iniciar um método anticoncepcional bom, que não tenha falhas. A adolescente às vezes consegue esquecer muito mais, então a pílula, então não vai dar um remédio para ela que ela consegue esquecer, tu vai muito do perfil, tem que ver isso durante a consulta, para a gente conseguir indicar um método bom, um método seguro para ela, que ela comece a ter essa vida sexual de uma forma com segurança, de uma forma com orientação, tudo, e que depois não engravide, não tenha esses probleminhas que podem acontecer ali, esses acasos. Qual que é o caminho para as mulheres terem uma boa saúde, né, dentro dessa área? Na parte, pensando em ginecologia, tá? A área a gente vai pegar ela completamente, a saúde da paciente inteira. Então, a frequência de consultas é uma consulta anual, claro que se não tiver nenhuma alteração, onde a gente vai pedir uma eco transvaginal, se tiver indicação, a gente vai revisar essa parte de hormônios, essa parte de vitaminas, a parte de hemograma, EQU, toda essa parte laboratorial da paciente, iniciar algumas reposições de vitamina conforme o necessário, orientar sobre as doenças, examinar a mama, orientar sobre a parte sexual também, orientações sobre preservativos, doenças. Então, é nessas consultas anuais que a gente vai acompanhando o desenvolver da paciente e vai dando as orientações na hora certa para ela
e tendo uma evolução, né, durante a vida, a gente vai acompanhando ela. Doutor Guilherme, o Rafael, né, ele já é uma pessoa muito conhecida aqui em Vacaria, em toda a região, né? Mas nem todas as pessoas lhe conhecem. O senhor é aqui da cidade ou não? Eu sou de Campestre da Serra, daí agora faz uns 3 meses que eu estou morando aqui e estou trabalhando no hospital já faz uns 6 meses, assim, entre idas e voltas, agora fixo mesmo. E então estamos presentes. Prazer. Então, quero lhe dar as boas-vindas aqui ao estúdio do Diário de Vacaria. Muito obrigado por ter vindo aqui para a gente ampliar um pouco mais a questão da saúde, hoje pautados pela saúde da mulher, né? Então, Rafael, não sei se quer deixar mais algumas palavras aí. Agradecer ao Guilherme, agradecer a você, Lucas, e ao Diário de Vacaria, né? A oportunidade que está nos trazendo de trazer profissionais ligados à área da saúde para que possamos ensinar a nossa população que sempre a prevenção é a melhor escolha. A gente não pode esperar a doença chegar. A gente tem que prevenir que ela não chegue. Então, essa tarde agora a gente falou sobre mulheres, com o ginecologista, que é o mais apto para falar, né? Então, as mulheres têm que fazer suas consultas anuais, fazer seus preventivos e não deixar que a doença chegue. Isso eu acho que a parte mais importante é essa, é a prevenção. A gente tem que trabalhar na prevenção da saúde. Com certeza. Bom, mais uma vez, Rafael, muito obrigado. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. Para você que está acompanhando mais esse podcast do Diário de Vacaria, né? Como falamos anteriormente, a saúde é pauta principal nossa e ao trazermos os médicos aqui da região, estamos, além de levando para vocês, né, diversas informações importantes, estamos cada vez colocando a saúde em pauta de uma maneira que todos possam saber como temos profissionais e infraestrutura aqui no município que pode, com certeza, dar toda a continuidade, né, não só nos exames preventivos, como o acompanhamento necessário, né, para que você tenha uma saúde cada vez melhor. Continua acompanhando o Diário de Vacaria. A qualquer momento voltamos com outro podcast com mais informações para você. Valeu, pessoal!